Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E caso você seja um investidor iniciante, caso você esteja começando aí a dar os seus primeiros passos nos fundos imobiliários, caso você esteja querendo começar a investir nessa classe de ativos, no vídeo de hoje eu te trouxe uma lista com 4 bons fundos imobiliários para você estudar, para você fazer a sua análise e possivelmente fazer o seu investimento em algum deles, certo? Então fica ligado até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que pode ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. Bom, explicando aí rapidamente para você que não conhece, os fundos de investimentos imobiliários são uma classe de ativos que investem no setor imobiliário brasileiro, seja comprando ou construindo imóveis, e aí esses fundos eles investem em imóveis de diferentes segmentos, de diferentes setores, certo? Existem fundos imobiliários aí de shoppings, de galpões, de hospitais, de bancos, enfim, existem fundos de diversos setores, certo? E todos os meses esses imóveis eles pagam esses fundos, eles pagam aluguéis para esses fundos, e esses fundos imobiliários eles remuneram os seus cotistas na forma aí de rendimentos, na forma aí de proventos. Então, investir em fundos imobiliários nada mais é que você investir indiretamente no setor imobiliário brasileiro. Então, quando você vai lá na nossa Bolsa de Valores e compra uma cota de um determinado fundo imobiliário, você passa a ser um dos donos indiretos de todos os imóveis que pertencem ao portfólio daquele fundo. E aí, todos os meses, esse fundo imobiliário, por obrigação, por lei, vai te pagar rendimentos, vai te pagar uma parte dos aluguéis que eles recebem na forma aí de proventos. Então, todos os meses, quando você compra uma cota, a partir de uma cota você recebe todos os meses na conta da sua corretora um pedaço dos aluguéis, uma parte dos aluguéis que esse fundo recebe dos seus imóveis. Então, investir em fundos imobiliários, além de fazer você investir no setor imobiliário brasileiro, é uma excelente forma de você garantir uma renda passiva e mensal e isento de imposto de renda. Então, dito tudo isso, algumas principais características aí que você precisa saber sobre os fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu te trouxe uma lista com 4 boas opções, 4 bons ativos para você aí possivelmente analisar e estudar e possivelmente fazer o seu investimento, certo? Fica ligado até o final do vídeo, que são 4 bons exemplos de fundos imobiliários, os 2 últimos eu tenho na minha carteira, certo? Então vamos lá para a nossa lista. Bom, e a primeira opção que eu quero te trazer no nosso vídeo de hoje é o MXRF11, certo? É um fundo imobiliário aí de papel, ou seja, é um fundo que investe em papéis, em ativos de renda fixa ligados aí ao mercado imobiliário, certo? E aí o MXRF, ele investe principalmente em CRIs, em certificados de recebíveis imobiliários, e em LCIs, nas letras de crédito do setor imobiliário. E aí o MXRF é um fundo aí que está sendo negociado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a sua cota está sendo negociada a R$ 9,55, certo? Então você vê aí que é um fundo bem acessível para a maioria dos investidores e é um fundo aí administrado pelo banco BTG Pactual. Bom, em seguida aí com mais algumas características do MXRF11, no último mês esse fundo ele distribuiu 11 centavos para os seus cotistas, certo? Então para cada cota que você tivesse do MXRF, você receberia 11 centavos em rendimento, certo? E o fundo aí apresentou um dividend yield no último mês de 1,11%. Então você vê aí que é um fundo que ele paga bons rendimentos, dado o preço da sua cota de R$ 9,55, mas só lembrando a você que essa parte de dividendo e dividend yield, elas podem se alterar bastante, certo? O valor que o fundo distribui em rendimentos, eles podem se alterar, mas a certeza que você tem é que todos os meses, independente do valor, você vai receber proventos, você vai receber dividendos dos seus fundos imobiliários. Bom, e mais alguns indicadores aí do MXRF11, o fundo ele tem um patrimônio líquido aí de 2,3 bilhões de reais, então você vê aí que é um patrimônio bem robusto para um fundo imobiliário, e ele tem um PVP aí de 0,84. Então, esse PVP, ele é um indicador que ele mostra ali basicamente se o fundo está sendo negociado acima do seu preço justo ou abaixo do seu preço justo. Então, quando o PVP ele está acima de 1, indica que o fundo, ele em tese, está sendo negociado ali acima do seu preço justo. Quando o PVP está abaixo de 1, significa que o fundo está sendo negociado abaixo do seu preço justo. E como você viu, o PVP do MXRF11 está em 0,84, então isso significa que o fundo, em tese, ele está barato para você investir. Bom, então esse foi o nosso primeiro exemplo, o nosso primeiro fundo do nosso vídeo, certo? O MXRF11, como você viu aí, um fundo de papel, um fundo que investe em ativos de renda fixa, e isso traz uma segurança a mais para o fundo imobiliário. Como você viu também aí, é um fundo que tem bons indicadores, que tem bons fundamentos, bons números para você investir, certo? Então, por esses motivos, eu quis trazer o MXRF11 para o nosso vídeo de hoje. Bom, e o segundo fundo do nosso vídeo de hoje é o HGRE11, certo? Um fundo imobiliário aí que investe em lajes corporativas, em escritórios comerciais, certo? Um bom setor, um bom segmento aí para os fundos imobiliários investirem. E o HGRE11, ele é administrado aí pela Credit Suisse, uma boa gestora aí de fundos imobiliários, certo? E hoje,
no momento que eu estou gravando esse vídeo, a cota do HGRE11 está sendo negociada na faixa dos R$ 129,83. Bom, e seguindo aqui com alguns indicadores do HGRE11, certo? O HGRE ele distribuiu no último mês para os seus cotistas 78 centavos em dividendos, certo? Apresentando aí um dividend yield de 0,60% no mês aí de junho. E o fundo, o HGRE11, ele tem um patrimônio líquido aí de 1,9 bilhão de reais, certo? Um patrimônio aí muito robusto para um fundo imobiliário. E o HGRE11, ele possui aí um PVP de 0,79. Então você vê aí que é um ativo, que é um fundo imobiliário que está sendo negociado abaixo do seu preço justo. Bom, e falando aí um pouquinho do portfólio do fundo, como eu falei, ele é um fundo imobiliário que investe em escritórios, em lajes corporativas, certo? E atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o fundo ele tem 21 imóveis distribuídos aí em 4 bons estados do nosso Brasil, certo? Esse fundo ele tem imóveis em São Paulo, tem imóveis no Rio de Janeiro, no Paraná e em Santa Catarina. Então você vê aí que é um fundo que tem uma boa quantidade de imóveis, tem 21 imóveis, e esses imóveis eles são distribuídos aí em bons estados, em 4 bons estados. Então, por ter esses indicadores, por ter essas características, o HGRE11 é um bom fundo, é um bom ativo para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento. Bom, e o terceiro ativo, a terceira opção que eu quero te apresentar no nosso vídeo de hoje é o HGLG11, certo? Um fundo imobiliário aí que investe em galpões logísticos, um fundo aí que investe em um dos melhores setores para se investir em fundos imobiliários. É um fundo aí administrado pela Credit Suisse, aquela boa gestora de fundos imobiliários, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, as cotas do HGLG11 estão sendo negociadas aí na casa dos R$ 162. Bom, e seguindo aqui com alguns indicadores do HGLG11, no último mês ele pagou para os seus cotistas R$ 1,10 em dividendos, apresentando aí um dividend yield de 0,67% no mês de junho. O fundo ele tem um patrimônio líquido de 3,2 bilhões de reais, então você vê aí que é um patrimônio bem robusto para um fundo imobiliário, e o fundo HGLG11 ele apresenta aí um PVP de 1,08. Então é um fundo aí que, em tese, ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu preço justo, mas que por ter bons indicadores, por ter bons fundamentos, é um bom fundo ainda para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento. Bom, e falando aí um pouquinho do portfólio do HGLG11, como você viu, é um fundo que investe em galpões logísticos e atualmente o fundo tem 17 imóveis no seu portfólio, distribuídos aí em 5 bons estados. O fundo ele tem galpões, ele tem imóveis em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Minas Gerais e em Santa Catarina. Então você vê aí que é um fundo que ele tem uma boa quantidade de imóveis no seu portfólio e são imóveis bem distribuídos. Então, por ter essas características e por ter bons indicadores, eu acredito que o HGLG11 é uma ótima opção para você estudar, para você analisar e possivelmente investir o seu dinheiro. Bom, e o nosso último exemplo aqui do nosso vídeo de hoje é o KNRI11, certo? Um fundo imobiliário híbrido, porque ele investe tanto em galpões logísticos, como também investe em lajes corporativas, em escritórios comerciais. Então, por ter essa característica híbrida, o KNRI ele acaba sendo um fundo aí bem diversificado, certo? E aí ele é administrado pela Kinea Investimentos, certo? Que seria um braço ligado ao mercado financeiro do Banco Itaú. Bom, e aí no momento que eu estou gravando esse vídeo, o KNRI11 ele está sendo negociado aí na faixa dos R$ 131, certo? As cotas desse fundo estão sendo negociadas aí na faixa dos R$ 131. No último mês, o fundo pagou algo em torno aí de 84 centavos para os seus cotistas, certo? Apresentando aí um dividend yield de 0,63% no mês de junho. Bom, e falando um pouquinho mais sobre o KNRI11, o fundo ele apresenta um patrimônio aí de 3,8 bilhões de reais, é o fundo aí com o maior patrimônio líquido do nosso vídeo de hoje. É um fundo que tem um PVP de 0,84%, então você vê que é um fundo que está sendo negociado abaixo do seu preço justo. Então, por ter esses bons indicadores, por ser um fundo híbrido, um fundo bem diversificado, eu acredito que do nosso exemplo, do nosso vídeo de hoje, o KNRI é a melhor opção para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento. Bom, e como a gente falou do KNRI, ele é um fundo que investe em galpões logísticos e em escritórios comerciais, e hoje o portfólio do fundo ele é composto por 20 imóveis distribuídos aí em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então você vê aí que é um fundo que tem uma boa quantidade de imóveis no seu portfólio e são imóveis aí distribuídos em bons estados, em estados cruciais para a nossa economia. Bom, então esses são os 4 fundos que eu queria te apresentar no nosso vídeo de hoje, certo? Como você viu aí, são fundos de diversos segmentos, de diversos setores. A gente mostrou fundos de papel, fundos que investem em galpões, fundos que investem em escritórios. Então, eu aconselho que você pegue esses fundos, que você estude, que você analise os indicadores desse fundo. Caso você esteja iniciando a sua caminhada aí nessa classe de ativos, são ótimos fundos, são boas opções para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento, certo? Então, no mais, é isso. Se você gostou desse vídeo aqui,
deixa o seu like aqui embaixo, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo para ajudar a gente a crescer esse canal, certo? E aí, se você já investe, se você já conhece algum dos fundos que a gente falou, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou dessas opções, certo? Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!